Quem vai ser melhor para a economia a partir de 2023? Lula ou Bolsonaro? Essa é a pergunta que veio das redes sociais. E se você quer saber a resposta para essa pergunta, fique comigo nesse vídeo. Então, pessoal, é exatamente isso, né? Essa é uma pergunta que tem sido recorrente a nós economistas, né? Se um ou outro vai ser melhor ou pior para a economia, né? Sempre há argumentos, né? As torcidas sempre se colocam aí com argumentos pró um ou pró outros, mas aqui nós vamos tentar fazer uma leitura objetiva, né? No mercado financeiro onde eu trabalho, né, há muitos economistas, analistas e, enfim, gestores que dizem que o Bolsonaro vai ser melhor para a economia porque tem ali uma certa expectativa sobre a agenda liberal do Paulo Guedes, né? Uma certa expectativa de algumas reformas e algumas privatizações que o Bolsonaro não encaminhou no segundo mandato, no primeiro mandato, e portanto pode encaminhar no segundo. Mas isso são, na minha opinião, meramente expectativas. De forma que as pessoas que defendem o Bolsonaro, argumentando desempenho econômico como, digamos assim, o critério para escolher o candidato nessa eleição, não é que elas estão mal informadas, elas não têm a menor noção do que elas estão fazendo e do que elas estão falando. O governo Bolsonaro, sob qualquer aspecto que nós analisarmos em termos econômicos, ele foi um fracasso muito grande, né? As taxas de crescimento do governo Bolsonaro são medíocres. O PIB per capita que o Bolsonaro vai entregar em 2022 é menor do que ele recebeu em 2019. O Bolsonaro, diferentemente do Lula, que manteve a inflação dentro da meta nos 8 anos de mandato, o Bolsonaro vai entregar a inflação por 2 anos consecutivos acima da meta. O Lula fez 8 anos de superávit primário. O Bolsonaro fez 4 anos de déficits primários. Esse ano ainda a ver, né, se vai ser um déficit primário ou se vai ser um superávit primário. Se sabe que será um saldo próximo de zero, mas em grande medida esse saldo está melhorado pelos efeitos da inflação sobre as receitas. O Lula cumpriu as regras fiscais do tempo dele, né? Regra de ouro, a própria lei de responsabilidade fiscal. O Lula governou com essas regras e não teve problemas nenhum. O Bolsonaro descumpre todas as regras fiscais, o teto de gastos que ele já subverteu a lógica desde a PEC dos precatórios. O Lula acumulou 400 bilhões de dólares em reservas internacionais. O Brasil, durante todo o século passado, né, todos os anos 1900, a economia brasileira sofreu muito com o chamado estrangulamento externo. E isso foi resolvido. São cerca de 400 bilhões de dólares em reservas internacionais. Um pouco disso foi gasto. O Bolsonaro, além de não aumentar esse volume, ele diminuiu um pouco esse volume de reservas internacionais. Hoje temos algo próximo de 350 bilhões, o que em reais, né, ao câmbio de hoje, seria 1,5 trilhão, pouco mais de 1,5 trilhão de reais em reservas internacionais. Então, eu acho que, objetivamente falando, né, o governo Lula, em termos econômicos, foi melhor. O Lula aumentou a renda per capita, o crescimento do PIB no governo Lula foi algo em torno de 3,8% ao ano em média, né, contrastado com o crescimento do governo Bolsonaro, que foi próximo de 1%. O Lula entregou o país praticamente em pleno emprego, com taxas de desemprego entre 5,5% e 6%. O Bolsonaro teve desemprego médio boa parte do seu mandato acima dos 2 dígitos, né? Tá caindo um pouco mais agora. Muitos argumentam, mas o Bolsonaro pegou a pandemia. Sim, inclusive na pandemia ele errou demais, né? Se o Bolsonaro tivesse controlado a onda da pandemia no primeiro ano, agilizado o processo de vacinação, o efeito fiscal, o gasto público para poder controlar essa pandemia seria muito menor do que realmente acabou acontecendo.
Como a pandemia prolongou no tempo no Brasil, a vacinação atrasou, pelo menos 2 meses de atraso no início da vacinação, nós tivemos que gastar por muito mais tempo com auxílio emergencial, com socorro a estados e municípios, enfim. A pandemia custou no Brasil muito mais caro do que custou em outros países. E não é bem verdade que o Lula não pegou problemas externos. O Lula pegou a crise do subprime. O Brasil foi o último país a entrar, o primeiro a sair da crise. O Lula pegou a guerra do Iraque. O Lula pegou ali, na passagem do governo Lula para o governo Dilma, pegou guerra na Síria, com crise de refugiados na Europa. O governo Lula pegou a pandemia de H1N1, vacinou 80, 90 milhões de pessoas em 3 meses. Então, sob qualquer critério que você analisar, o governo Lula foi melhor. O governo Bolsonaro foi um fracasso na pandemia, foi um fracasso na economia, é um fracasso em praticamente tudo, cria crises institucionais, e esse é o principal problema de por que a economia com Bolsonaro não vai desempenhar bem no segundo mandato. E é uma expectativa ingênua dos agentes de mercado financeiro acreditarem que o Bolsonaro vai empreender no segundo mandato o que ele não empreendeu no primeiro. Não adianta esperar reforma administrativa, reforma tributária e tal, porque tudo isso poderia ter sido passado, não havia resistências no Congresso para passar esse tipo de matéria no primeiro mandato do Bolsonaro. Essas matérias não foram encaminhadas porque não eram a prioridade do governo. A privatização que foi feita, que é a da Eletrobras, foi muito mal feita, com jabutis ali que vão tornar a conta de energia mais cara no longo prazo. Então, simplesmente, transferência de patrimônio público para iniciativa privada. Eu sou a favor de privatizações, mas privatizações bem feitas, com marcos regulatórios bem desenhados, para que o serviço seja ampliado e a população tenha um serviço melhor e a menor custo. De forma que eu não acredito, essa é uma expectativa ingênua de alguns nomes da Faria Lima, aí, de que o Bolsonaro pode ser aí um presidente no segundo mandato muito melhor do que foi no primeiro. E não será por uma razão muito simples. O Bolsonaro exagera no excesso de discricionariedade da política macroeconômica. Política macroeconômica, para utilizar aqui um termo da literatura, eu lido com política macroeconômica há muitos anos. Ela é um problema de otimização dinâmica. É difícil explicar isso sem matemática, mas basicamente, no mundo onde as expectativas importam muito para as decisões de produção, de preço, de salários, etc., a política macroeconômica ela tem que ser consistente ao longo do tempo. E ela só é consistente ao longo do tempo quando o governo interfere pouco. Por isso que regras são tão importantes. Regras monetárias, como metas de inflação, como independência do Banco Central, que blindam a política monetária das interferências políticas, ou regras fiscais, como o teto de gastos ou a lei de responsabilidade fiscal, no caso do Brasil, que blindam a política fiscal, ou deveriam estar blindando, do afã político de interferir nesses recursos que estão disponíveis ao governo. O Bolsonaro ele leva a discricionariedade a um nível muito pior, por exemplo, do que aconteceu no governo Dilma. As pedaladas fiscais nada mais eram do que ação discricionária do governo Dilma sobre a política fiscal, sobre os bancos públicos, sobre algumas políticas econômicas. Hoje nós temos o orçamento secreto. Hoje nós temos a banalização das PECs. Então, você tem um teto de gasto estabelecido na Constituição e você precisa burlar ele, não para algum objetivo fim, para aumentar crescimento ou para melhorar a distribuição de renda, não para isso, mas para interferir no processo político e democrático. Você vai lá, você cria PECs, você vai emendando ou remendando a Constituição para poder burlar regras fiscais sem ter com isso o ônus dos processos jurídicos ou do dolo que isso pode gerar nos tribunais superiores. Então, por isso, e não por outro motivo, Lula é melhor para a economia, respondendo a pergunta dos internautas. Obrigado a todos, espero que tenham gostado. Deixem o like, compartilhem esse vídeo, e até o nosso próximo encontro.